Olá, esta videoaula terá como tema geral as forças e os meios de transporte e deposição das partículas sedimentares. Iremos abordar os seguintes conteúdos: as forças atuantes em um classo sedimentar, tipos e regimes de fluxo do meio no qual este classo sedimentar se encontra, modos de transporte, isso é, a forma como o classo é transportado nesse meio e os campos de estabilidade, que é o estado esperado para uma determinada velocidade de fluxo e um tamanho de grão. Por fim, falaremos rapidamente da natureza do fluxo oscilatório e seu modo de movimentar os sedimentos. Como vimos em aulas anteriores, sedimentos vêm do latim sedes, que significa assento, de assentar ou depositar. O fato de algo assentar ou se depositar implica que esse algo estava em movimento previamente. Assim, o sedimento precisa necessariamente ter sido transportado. Os sedimentos que sofrem transporte mecânico, os alóctones, que são o foco dessa aula, são classificados nominalmente com base nos intervalos granulométricos. Argila, silt, areia, cascalho são nomes dados às principais classes de sedimentos terrígenos. Podemos dizer que toda sedimentação se dá em favor e sob a influência da gravidade. Assim, de forma genérica, um clasto sedimentar, aqui simplificado por uma esfera, está livre em um meio, que pode ser, por exemplo, água ou ar. Nesse meio, a partícula sedimentar, por ser mais densa, irá, pela gravidade, cair. Nessa queda, a força da gravidade irá atuar no grão pela força-peso, que depende da massa do grão, e a massa depende do volume e densidade do clasto. Atenuando a queda, temos as forças do empuxo, inversamente proporcional à diferença de densidade entre o clasto e o meio, e também temos as forças de arrasto. As forças de arrasto podem ser duas, uma relacionada com a viscosidade do meio e outra relacionada com a turbulência gerada pelo movimento da partícula. Aqui destaco dois pontos. O primeiro é que para as partículas muito pequenas de argila a silt fino, as forças superficiais relacionadas com as cargas superficiais, muito comum em argilominerais, se tornam significativas e atuam na coesão do sedimento. Esse tipo de força só atua em conjunto de grãos finos e é negligenciado para partículas maiores. Outro ponto importante é que as forças de arrasto são dependentes da área de contato entre o grão e o meio. Assim, portanto, elas variam pelo quadrado do diâmetro do grão. Já a força-peso depende do volume e da densidade do grão, sendo que o volume é relacionado com o diâmetro ao cubo. Então, quanto maior a partícula, mais suscetível ao arrasto ela se torna. Por conta dessa relação, a velocidade de queda de um grão sob um meio viscoso é diretamente proporcional ao tamanho do grão. Essa relação é estabelecida matematicamente pela lei de Stokes. Destaco duas implicações dessa lei. A primeira é que os sedimentos mais grossos se depositam, atingem o fundo, mais rapidamente que os sedimentos finos. A segunda é que essa velocidade de queda pode ser utilizada para determinar o tamanho do grão de sedimentos finos, silt e argila, pelo método laboratorial, denominado de pipetagem. Como vimos, as forças de empuxo e arrasto são diretamente relacionadas ao meio, ao fluido. Os fluidos possuem duas propriedades básicas, a densidade e a viscosidade. No universo da geologia sedimentar, temos como fluidos mais comuns a água, o ar e misturas de água, sedimentos ou o próprio gelo, que tem comportamento fluido nas geleiras. Ar e água são considerados fluidos de baixa viscosidade, classificados como fluidos newtonianos, isto é, não possuem resistência inicial ao movimento. Apesar de terem a mesma classificação, ambos possuem densidades e viscosidades bastante distintas, que impactam diretamente nas forças atuantes de arrasto e na capacidade de transporte deles. Já os fluidos de alta viscosidade, como gelo e misturas concentradas de gelo, água e ar com sedimentos, são classificados como os fluidos não newtonianos, por possuírem uma resistência inicial para iniciar um movimento. Ambas as propriedades dos fluidos, mas principalmente a viscosidade, influenciam no modo que o fluido escoa. Primeiro, com a sua relação com as paredes que limitam o fluxo. Fluxos mais viscosos perdem mais energia e, por isso, são mais desacelerados junto a essas paredes, como também influenciam no modo que o fluido se desloca. O fluxo do fluido pode ocorrer de dois modos: de forma linear, o fluxo laminar, ou de forma não linear, caótica, com redemoinhos, que é denominado de fluxo turbulento. Em uma primeira abordagem, dada pelo número de Reynolds, o tipo de fluxo laminar ou turbulento é dependente do balanço das forças de inércia e de resistência. As forças de inércia
são a densidade do fluido, a velocidade do fluxo e tamanho, dado pela profundidade do canal ou diâmetro de um cano. A força de resistência é a viscosidade. Número de Reynolds abaixo de 500 significa um fluxo laminar. Já para números acima de 2000, o fluxo é turbulento. De 500 a 2000, há uma zona transicional, onde o fluido pode apresentar-se laminar ou turbulento, a depender de outros fatores, como, por exemplo, irregularidades, curvas, outras coisas. Quando se analisa um fluido único, como a água, a densidade e a viscosidade têm variação quase insignificante pela temperatura e salinidade. Então, o que determina o tipo de fluxo é a velocidade e o tamanho do canal. Mas, de forma geral, a água e ar sempre apresentam um fluxo turbulento na natureza. O fluxo laminar pode ocorrer em fluidos de alta viscosidade, como gelo ou misturas de água e sedimento. Irregularidades, obstáculos também podem induzir a turbulência. Entretanto, a turbulência, com a sua movimentação não linear com redemoinhos, provocam fluxos locais com componentes de força para cima, que, assim, podem vencer a força-peso e provocar o desencaixe do grão junto ao fundo sedimentar, e assim iniciar o movimento de um grão. Todos esses cálculos teóricos foram testados em experimentos laboratoriais com velocidade de fluxo e tamanho de grãos controlados. Com isso, foi construído esse diagrama, o diagrama de Hudson. No diagrama temos 3 campos: erosão, transporte e deposição. E observem que a velocidade necessária para colocar um grão em movimento é superior à necessária para ele se depositar. Isso significa que quando se atinge a velocidade necessária para o movimento inicial, um grão tende a permanecer em movimento, em transporte. Essa diferença é ainda maior nos sedimentos finos, pois as forças de superfície responsáveis pela coesão são mais significativas. Com isso, é preciso velocidades cada vez maiores para erodir um leito composto de sedimentos cada vez mais fino. Isso somente ocorre para grupos de sedimentos, para grãos individuais isolados, não há coesão. Os clastos são transportados principalmente de 3 modos: suspensão, saltação e tração, a depender da velocidade do fluxo e do tamanho do grão. A velocidade do fluxo é variável ao longo do canal, sendo menor nas bordas, no fundo e perto da superfície. Grãos maiores, como os cascalhosos, podem ser arrastados ou rodados, a depender da velocidade do fluxo. Se o tamanho do grão for menor, areia, por exemplo, ou a velocidade do fluxo for muito alta, o clasto, por efeito da turbulência e a força do vetor para cima, pode perder contato com o fundo e ir para níveis mais superiores de maior velocidade. O clasto pode permanecer nesses níveis por um tempo, mas a tendência é a da gravidade, pela força-peso, trazer o grão para o fundo, completando o processo chamado de saltação. Na aterrissagem, o impacto serve de gatilho para o início do salto de outros clastos que, pela força-peso, retornarão ao leito em novo impacto. Caso a força-peso não seja suficiente para compensar as forças de arrasto da turbulência, a partícula permanece em suspensão no meio até a velocidade de fluxo diminua e permita sua deposição. De forma geral, os sedimentos que entram em suspensão, dependente da viscosidade e da velocidade do fluido, são os mais finos e formam a carga em suspensão. Já a chamada carga de fundo é composta por sedimentos mais grossos que são transportados por tração ou saltação. Os modos de transporte de saltação e suspensão só ocorrem sob fluxo turbulento, pois somente sob fluxo turbulento o fluido apresenta vetores de força de arrasto para cima. Isso não ocorre sob fluxo laminar. O fluxo turbulento, por sua vez, pode ser subdividido em 2 tipos de regime: em regime de fluxo supercrítico ou superior e subcrítico ou inferior. A definição na mecânica dos fluidos para classificar entre um e o outro tipo é a relação entre a velocidade de fluxo e a velocidade de propagação de onda na sua superfície. Se a onda superficial é mais rápida, o regime de fluxo é inferior, subcrítico. Se a velocidade do fluxo for mais rápida, o regime de fluxo é superior ou supercrítico. Lembrando que ambos os fluxos são turbulentos. O supercrítico, mais energético, é naturalmente mais turbulento. A passagem de um regime de fluxo para outro não é transicional, é abrupta, pelo salto hidráulico. O conhecimento dos tipos de fluxo laminar ou turbulento e dos regimes de fluxo é bastante importante na sedimentologia, pois implicam em formas de leito e estruturas sedimentares diferentes. Ambos regimes de fluxo
bem como o salto hidráulico, são facilmente observados no espraiamento de ondas em uma praia. Reparem que a superfície da água no regime supercrítico é mais lisa. A superfície da água, nesse caso, acompanha a forma de leito e pode dar a falsa impressão do fluxo selaminar. Mas não. No fluxo superior há bastante turbulência. No fluxo subcrítico é possível observar claramente os redemoinhos na superfície, que também é mais irregular. A equação que calcula o número de Froude representa matematicamente as condições de regime de fluxo. O número de Froude depende diretamente da velocidade do fluxo e inversamente da altura da lâmina d'água e da força da gravidade. A força da gravidade não muda. Para números acima de 1, temos regimes de fluxo superior. Abaixo de 1, regimes de fluxo inferior. A transição de um regime de fluxo para outro pode ocorrer por alterações na velocidade, por mudanças de declividade, por exemplo, ou por variações na espessura da lâmina d'água, que pode ser em função de algum obstáculo, ou como esse aqui, quando o retorno da água do espraiamento das ondas encontra uma maior profundidade. Em termos de transporte de grão, há muito mais suspensão no regime de fluxo superior, inclusive de areia, do que no inferior, onde predomina a saltação. A importância do conhecimento dos tipos e regimes de fluxo é evidenciada em experimentos laboratoriais, onde foi possível reconhecer campos de estabilidade de forma de leito para determinadas condições de granulação e velocidade de fluxo. Nesses experimentos, é possível associar a forma de leito, como leito plano, marcas onduladas, ripples, se tem crista reta ou sinuosa, com a granulação e a velocidade do fluxo. Cada uma dessas formas de leito irá resultar em estruturas sedimentares distintas, como estratificações cruzadas tabulares e acanaladas. Entretanto, vamos deixar maiores detalhes sobre isso para próximas aulas. Até agora, tratamos de fluxos direcionais horizontais, correntezas para a água ou ventos para o ar. Entretanto, as ondas superficiais transportam energia, e essa energia pode ocasionar a movimentação das partículas sedimentares no leito sedimentar. Uma onda movimenta a água pelos orbitais, movimentos circulares que são dependentes das propriedades das ondas, como altura, frequência, período e comprimento de onda. Esses orbitais se propagam em direção ao fundo, com atenuação, de modo que em águas profundas eles não interagem com o leito. Já em águas rasas, tipicamente com profundidades que são metade do comprimento de onda, o orbital toca o fundo e interage com o leito sedimentar. Nessa situação, as ondas remobilizam os sedimentos, mas não em um sentido único, como pelas correntezas, mas com um oscilar, um vai e vem, um sobe e desce, seguindo os orbitais. Esse movimento pode arrastar as partículas no fundo e colocar as menores em suspensão temporária para logo depois se depositar. A depender do tamanho do grão e das características das ondas superficiais, há a formação de diferentes formas de leito, cujos detalhes também veremos em aulas posteriores. Destaco alguns temas e capítulos de livros que julgo importantes e devem orientar os estudos futuros sobre o tema de hoje, que são entender as forças atuantes em uma partícula sedimentar, saber reconhecer os tipos e regimes de fluxo e as diferenças entre fluxos, como, por exemplo, correntes e fluxo oscilatório. Esse é meu contato e qualquer dúvida ou sugestão pode entrar em contato comigo por e-mail.